Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Jesus teve que vir como Filho do Homem, porque a Santa Escritura diz que ele viria. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Bíblia. Bíblia, teu conteúdo, pra mim é tudo, fonte de vida. Bíblia, em ti eu creio, quando a leio, sinto feliz. Bíblia, ó Bíblia Santa, tu me levantas se eu cair. Bíblia, de amor profundo, aqui no mundo, faz-me sorrir. Bíblia, ó Bíblia Santa, tu me levantas se eu cair. Bíblia, de amor profundo, aqui no mundo, faz-me sorrir. Ouvintes, na mensagem O Desvelar de Deus, o profeta desta era usou estas escrituras aos Filipenses, capítulo 2, verso 1 e 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor,
se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. A conclusão inicial está aqui. Quem quiser sentir o gozo que São Paulo sentiu, que aliás é um grande segredo dos 7 trovões, regozijo na tribulação, gozo, alegria, satisfação. Ele carregou esse gozo nas aflições, porque, segundo suas próprias palavras, na sua humildade e no seu reconhecimento, ele disse que não merecia aquilo. E que foi concedido a nós não somente crermos em Jesus, mas padecermos por Ele. Então, se você espera ter o gozo da salvação, o gozo do arrebatamento, a alegria de estar na glória, tem que ter o mesmo sentimento, o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentir a mesma coisa que Paulo sentia. Agora, nesta mensagem nós estamos reconhecendo, desvelando Deus para nós mesmos. Nós não temos que fazer isso para ninguém. Temos que alcançar essa graça para nós mesmos individualmente. Bem-aventurado aquele que consegue. Você vai guardar isto. Discernir o corpo do Senhor é discernir o corpo celestial que está dentro daquele corpo terreno. É onde você vê uma pessoa perdendo em qualidades próprias para outra, e você discerne, vê o corpo celestial dentro dela e na outra cheia de qualidades próprias que soam como ser cheios do Espírito Santo. Você não vê o corpo celestial dentro de determinadas pessoas que se identificam como cristãs. Isso é discernir o corpo do Senhor. Discernir o corpo celestial onde ele está. Então você prefere estar com o fraco, abatido, que tem o corpo celestial, do que estar com forte, que não tem corpo celestial. Agora, isso é uma linguagem um tanto difícil que a gente sempre qualifica assim, línguas estranhas. Mas nós não podemos deixar o povo sempre no beabá, naquele leitezinho materno. Nós vamos ter sempre meninos. Por isso o povo não cresce na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Porque todo evangelho é isso. Salvar das drogas, da bebida, da prostituição, no matar, no roubar, falar línguas, emocionar, gritar hinos em rock e falar de cura divina e mais nada. E de ofertas. É o evangelho. Diz que isso é o evangelho.
Mas isso, evangelho vai muito além disso. A palavra evangelho, estão usando o gospel, no inglês é evangelho. A palavra evangelho vai muito além desta baderna, balbúrdia que a gente tem presenciado por aí. Evangelho quer dizer boas novas de salvação. O evangelho na era de Lutero foi a mensagem de Lutero. O evangelho na era de Wesley, que foi Filadélfia, foi a mensagem de Wesley, resultando nos dons pentecostais. Mas agora o evangelho é a mensagem de William Marion Branham, de Elias. Esse aqui é o evangelho. É que são boas novas que nos tira dessa velha jardineira que serviu tanto, mas hoje não passa do seu atoleiro. Aí canta, seu jardineira, porque estás tão triste. O que foi que te aconteceu? A verdade ela é acompanhada pela verdade. Só a verdade pode acompanhar a verdade. E só o evangelho pode responder pelo evangelho. Jesus teve que vir como filho do homem. Isto porque a Santa Escritura diz que ele viria. Está escrito que Deus levantaria um profeta a eles. Então, aí é onde nós temos de entender que ele não podia ser chamado, reconhecer-se a si mesmo como filho de Deus. Porque não era aquela dispensação. Você reconhecer a dispensação de Deus no seu devido tempo é grande parte elementar para você não cair no engano dos últimos dias. E, se possível, enganaria até os escolhidos. Então, é uma questão de dispensação, de época, de era, de tempo em que ele deveria atuar como tal, como filho do homem. Isto quer dizer, como profeta, profetizando para cumprir. A sua morte foi uma profecia em cumprimento de uma profecia, isto é, em cumprimento de um propósito de Deus. Como também a sua ressurreição, que justifica a nossa fé. A justificação da nossa fé é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Se ele não tivesse ressuscitado, vã seria nossa fé. Por isso há uma tumba aberta em Jerusalém, a única, testificando de que todas aquelas dos que dormiram no Senhor serão abertas também. Agora, isso não é a matéria física, isso é espiritual. Jesus veio? Sim, perfeitamente. Cristo veio. Quando ele desceu no Pentecoste, ele veio. Agora, quando que ele veio para você individualmente? Essa é a questão. Jesus já veio na nuvem. Veio. E quando ele veio para você? Você está mostrando a Jesus, por acaso? Você está mostrando a Cristo? Esse é o corpo celestial que está aí. É o corpo espiritual. Não é o físico. Se ele aparece de uma forma física,
ele é filho do homem. E para se manifestar como filho de Deus é através de seu corpo, que é a igreja. A igreja, sim, manifesta a dispensação do Filho de Deus. Por isso a fé no Filho de Deus é a fé que vence o mundo. Isso é a linguagem de São João. Ora, é tão bom, é tão certo, tão correto discorrer sobre coisas que o próprio Deus responde por elas. Você não é responsável, você não tem que responder pelo que você está falando, desde que você esteja falando a genuína e verdadeira palavra, o verdadeiro gospel, o verdadeiro evangelho. Não vem com música gospel. Isso é brincadeira com as coisas de Deus. Isso é que é brincadeira. Nós temos aí nesses 3 filhos, ele manifestando como 3 filhos, filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. Citamos essa experiência que o profeta, inclusive, usa na mensagem do desvelar de Deus. A mulher sirofenícia de Nação, ela não tinha nem mesmo o dever e a obrigação que os evangélicos de hoje têm para reconhecerem o verdadeiro Senhor Jesus Cristo. Eles chamam-no de segunda pessoa. Aquela mulher não tinha nenhuma obrigação que os evangélicos de hoje têm. Mas ela deu tudo o que ela tinha. Enfrentou tudo. Mas a dispensação não era dela. Ela chamava Jesus de uma forma muito digna, muito respeitosa, muito louvável. Ele deveria ter louvado aquela mulher por isso. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas quem tem profeta, vê as coisas. Quem não tem profeta, não vê nada. Agora veja só como ele mostra isso aqui. Ele não poderia atendê-la em resposta ao clamor dela, porquanto ela o chamava corretamente, respeitosamente, de filho de Davi. Os fariseus chamavam-no de Beuzebu, de falso. Uma sirofenícia de Nação vem e reconhece que ele é filho de Davi. Esse eco está lá até hoje. Jesus, filho de Davi. Agora ele, considerando a raça amaldiçoada pelo próprio Noé, que somos nós os gentios, disse: não me é lícito lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Aí, então ela mostrou o que vai embalar, o que iria embalar a igreja do Deus vivo. A fé no Filho de Deus. Então ela disse: perfeitamente, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa ou das mesas de seus donos. Aquilo foi um trovão, trovejou no céu. De cá, trovejou de lá. Grande a tua fé, mulher. Ah, isso é bonito. Grande a tua fé. Você já vai encontrar sua filha completamente libertada. Ela falou a coisa correta agora. Para aquele momento, migalhas
Veio para que eram seus e os seus não o receberam. Ele tem vindo para o que é deles. Mas eles não receberam o profeta de Deus. Eles conjuram, exclamam, pregam, choram de púlpito quando se trata da crucificação, porque os judeus rejeitaram a Jesus e agora eles cospem no Senhor Jesus. Crucificam novamente a mesma palavra. Se Jesus entrasse hoje nesses templos, ele entraria com a zorrague na mão. Ele não seria bem quisto. Qual é a igreja desta pomposa aí que quer a Paulo como pastor? Pedro, que não sabia nem assinar seu nome, batizando o povo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o desvelar de Deus para você, meu irmão, o que você está fazendo, esperando o quê para ser batizado nesse nome glorioso do Senhor Jesus Cristo? Minha irmã, se Deus é desvelado para você, você o vê. Não importa se você é um ladrão. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Como esse homem vê rei ali? Um moribundo, sangrando, esquelético. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele foi desvelado para o ladrão. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, que você pôde ver o que Caifás não viu, o que o sumo pontífice não viu, o que os teólogos não viram. Somos pessoas felizes, bem-aventuradas, porque podemos ver. Não somos melhores do que ninguém, como o ladrão não era, como Maria Madalena não era. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente amiga, gente maravilhosa, por você ter parado para ouvir este programa maravilhoso dedicado a você. Muito obrigado. Este é o programa da Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília, localizado aqui em Brasília, ali na CNF1, setor F Norte, no subsolo do edifício Praia Mar, em Taguatinga Norte. Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, subsolo do edifício Praia Mar. Nossos cultos ali são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Leve sua família, não perca nossos cultos. Deus tem uma bênção para você ali. A nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, no bairro Pedregal. Novo Gama está ali no entorno de Brasília, ao lado do Gama, muito próximo, muito perto, muito fácil para você estar conosco também. Nossos cultos ali no Novo Gama, na quadra 479, lote 16, no bairro Pedregal. Fica ali aos fundos do posto Ipiranga. Chegando ali na entrada do bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está localizada na 4ª rua, aos fundos do posto Ipiranga, viu? Fácil. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, grande culto temos ali de oração e adoração a Deus. Sexta-feira, amanhã, sexta-feira, às 19 horas, teremos culto de estudo da palavra, ensino de doutrina
da Bíblia, onde você deve estar conferindo com sua Bíblia e sendo abençoado. E domingo, 8 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, e às 18 horas, culto de curas, milagres e maravilhas a seu favor. Vá lá, leve sua família, juntos estaremos de mãos dadas, sendo ricamente abençoados por Deus. Deus te abençoe, não desligue sua internet, porque teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Olha, divulgue esta página, estas programações para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Divulgue-a. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Divulgue isto, os horários de nossas programações, para que possamos alcançar mais gente como você, para ouvir e participar dessas programações. Deus te abençoe. Teremos mais meia hora de programação. Não desligue o seu aparelho. Teremos mais meia hora de programa Fé para Vencer ao seu favor. Continuemos, pois, sendo abençoado nesta Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. O segredo da vitória é falar a coisa correta. Portanto, se há algum conforto em Cristo, e se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. O poder do amor. Irmãs Jane e Norma, cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Jesus. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim faz-me transformar no poder do amor.
mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, seu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, no poder do amor. Meu Jesus, seu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, no poder do amor. Planando na amplidão do Espírito de Deus, no poder do amor. O segredo de vitória é falar a coisa correta. São Paulo disse: "Cri, por isso falei." Isso está escrito. Cri, por isso falei. Se nós falássemos somente aquilo que cremos de fato, talvez a vida seria bem melhor e bastante diferente. Agora, em tempo, nós devemos acudir a esta realidade. Crer, bem entendido, naquilo que é correto, naquilo que realmente tem fundo, e falar aquilo. Sem dúvida alguma, o resultado de uma vida de fé é contraditório. É o que temos exemplo na vida de Abraão e como de tantos outros que viveram pela fé. Aí está aos Hebreus, capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, quer dizer, uma miniatura de uma galeria. E vemos que, para falar de fé, Paulo falou do sofrimento, da angústia, da contradição que eles viveram, sendo até mesmo cerrados no meio, vivos, queimados em fogueiras,
mortos ao fio de espadas, e assim por diante. Quando ele fez menção de Moisés, ele disse assim, que Moisés preferiu carregar o vitupério de Cristo a ser um faraó. Então veja só como é que a fé é comprovada. A fé genuína, verdadeira, é comprovada no sofrimento, na angústia, na contradição, na decepção. É quando tudo falha. Caso contrário, não precisa de fé. O profeta de Deus para esta era, tendo a palavra falada, veja só, ele buscou o exemplo daquela mulher sirofenícia de Nação, mostrando que ela exerceu uma fé tremenda, a ponto de ser reconhecido por Jesus depois de sua humilhação. Grande a tua fé, mulher. Mas ela não foi atendida de pronto pelo Senhor Jesus porque ela falou a coisa que não era correta para ela. Ela tratou Jesus como filho de Davi. E como filho de Davi, ele jamais trata com gentios, e ela era gentia. Se ela falasse filho de Deus, ela seria atendida. Mas como ela falou filho de Davi, ela falou uma coisa certa, porém incorreta para ela falar. Como Sirofenícia, que era, não sendo, portanto, uma judia, ela não podia tratar a Jesus como filho de Davi. Ele é filho de Davi somente para os judeus. É no milênio. Agora, comparando isto, o profeta de Deus, irmão Branham, que foi um homem do deserto, teve uma experiência que, ele, como todas elas, ele não estava buscando aquilo, ele não estava lá no deserto, orando, jejuando para aquilo acontecer. Às vezes ele estava mesmo caçando. Ele não deixava de orar, de glorificar, de ler. Ele carregava sua caderneta. Ele disse que teve ocasião que ele teve que escrever na coronha de sua espingarda o que ele recebia de Deus, para não esquecer. Ele era um caçador, reconhecido nos Estados Unidos, até mesmo como um guia. Caçou na África, nessas selvas por aí. Então, conforme a experiência que ele tinha, ele estava num lugar que não havia esquilos. Ele gostava muito de esquilos. Comer um esquilozinho frito, uma coisa assim, não é? Mas só que ele, naquela ocasião, ele não estava na região de Esquilos. E Deus espontaneamente veio a ele e disse: você fala a palavra falada e vai aparecer o esquilo lá no galho daquela árvore ali, naquele galho. Ele falou a palavra: haja esquilo. O esquilo apareceu lá. Então ele atirou. O esquilo sangrou, caiu. E assim aconteceu 3 vezes. 3 esquilos.
Ele disse, visão não sangra. Então era realmente a palavra falada, criando através do haja, a palavra falada, haja. Acontece que, contando essa experiência para a irmã Hattie Moser, que era uma viúva, a qual ele visitava, com 2 filhos que ela tinha, ela lavrava a terra. E contando aquela experiência para ela, veja só quem deveria ouvir aquilo em primeiro lugar, era a primeira-dama dos Estados Unidos. Mas ele não foi a primeira-dama, que então era Jacqueline, esposa de Kennedy, por aí, mais ou menos. Ele foi à casa da viúva e contou para a irmã Hattie Moser, que eu pude ver de longe, assim, não de perto, assim, na porta da igreja, no pátio. Ali está a irmã Hattie Moser. Tudo bem. E quando ele contou para ela a experiência da palavra falada, criando esquilos, ela não titubeou e disse, eu creio, irmão Branham. Aquilo foi o bastante. Ele aplicou aqui na mensagem Desvelar de Deus. E qualificou isso como a terceira puxada. A terceira puxada, compreendendo a palavra falada que criou os esquilos, e logo a irmã Hattie Moser participando daquilo, quando ela disse, eu creio. Ela não falou para agradar ao profeta. Ela falou, eu creio, como participante da coisa. Aí está a grande diferença. Você tem que participar com os apóstolos, inclusive do seu batismo, porque o batismo deles é em nome do Senhor Jesus Cristo, usando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. Pai, Senhor, Filho Jesus, Espírito Santo, Cristo. Pronto. Você não discute mais, acabou. Não vai procurar o padre, nem o reverendo. Aí então, veja, quando ela disse eu creio, ela que tinha ali com uma irmã dela, que era paralítica, estava na cadeira de rodas, os 2 filhos em conversas, adolescentes, brincando ali com a coisa, sorrindo entre os 2, ao mesmo instante, ele disse, irmã Hattie, peça o que você quiser agora. Se você pedir dinheiro, $1 milhão, isso virá aqui à sua mesa. Agora você diz que não tem isso na Bíblia? Você não viu Salomão? Ele não pediu riqueza. Ele pediu sabedoria. Mas ele esteve diante da mesma situação. Peça. E ele foi alegando os motivos. Você precisa. Você luta, você lavra a terra. Peça a cura de sua irmã que está na cadeira de rodas. Ele próprio foi sugerindo, mas quando ela abriu a boca, ela não pediu o dinheiro, não pediu a cura de sua irmã. Sabe o que ela pediu? Uma coisa que ele não havia sugerido. Se eu me lembro bem. Se eu me lembro bem, ele não havia sugerido a irmã Hattie para pedir os seus filhos. Então, ela disse, eu peço a conversão dos meus filhos.
naquele mesmo instante, o irmão Branham simplesmente olhou para os garotos e eles começaram a chorar. Se converteram e foram salvos ali, naquele grande culto, naquela grande reunião. Veja só o quanto podemos e em que devemos crer. O quanto podemos e em que devemos crer. Aí que está o fundo. Não se trata de um fanatismo, não se trata de uma tonteria em torno da terceira puxada. Ele disse aqui, na mensagem O Desvelar de Deus, ele diz que esse acontecimento está na terceira puxada. Então isso inclui a você, a nós. Nós estamos neste acontecimento. Nós somos participantes deste acontecimento. Nós estamos falando a coisa correta. Que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. É a coisa correta. Que a unidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, não quer dizer três pessoas distintas. A Trindade de Deus são três manifestações do mesmo Deus, de um só Deus. Por isso, quando nós vemos o Filho, vemos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Aí então é que você se torna participante da natureza divina. Conforme Pedro disse. Você é participante de todos os acontecimentos que trouxeram à luz coisas impossíveis, como o caso de Isaque, filho de Abraão e de Sara, depois de sua velhice. Sara com 90 anos, Abraão com 100 anos de idade, recebendo a promessa, e passaram 25 anos, eles falando aquilo que eles creram. Eu estou vivendo aquilo que eu creio nesta hora. Por isso estou pregando agora para você. Eu estou ignorando uma condição física. E você está ignorando também a sua condição física nesse instante. Porque se nós formos tomar conhecimento de determinados empecilhos, obstáculos, desafios do diabo, como Jó foi desafiado em tudo, até mesmo pela sua esposa, ele teve que ignorá-la, ignorar a sua condição, o seu estado. E ele falou a coisa correta. Eu sei que o meu Redentor vive. Um dia ele me chamará e eu lhe responderei. Temos muitas coisas corretas para falarmos. E se isso sucede, não teremos tempo algum para falarmos coisas incorretas, infundadas, tonterias, fanatismos e coisas assim. Dê graças a Deus, ignore a sua doença. Dê consideração à sua saúde e viva agora o gozo
de sua fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosa gente maravilhosa, estamos chegando ao final deste programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, muito carinho, desejando a você o melhor de Cristo, para você e para a sua família. Este programa é o programa da Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília, localizada ali no Novo Gama, no bairro Pedregal. Novo Gama está ali no entorno de Brasília, ao lado do Gama, muito fácil. Novo Gama, o bairro é o Pedregal, na quadra 479, lote 16, fica ali a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, na entrada ali do bairro Pedregal, está a nossa Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília. Nossos cultos ali são todas as quartas-feiras, às 19 horas, culto de oração, adoração a Deus. Você deve estar ali para juntos orar. Orar na igreja junto com o povo de Deus, a unção é melhor. Sabe, a unção, a presença de Deus é mais forte. Vamos lá, culto de oração, todas as quartas-feiras, às 19 horas. Sexta-feira, amanhã, portanto, sexta-feira, teremos aquele grandioso culto às 19 horas, de estudo, ensinamento da palavra, que você não pode perder de jeito nenhum. Leve sua família, faça um esforço para estar lá amanhã, sexta-feira, às 19 horas, ali no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Domingo de manhã, escola dominical, 8 horas da manhã, culto da família, das 8 às 8h30, escolinha com as crianças. Outro departamento, temos a escola com os jovens, adolescentes. E 8h30 começa a escola com toda a igreja. Muito bom, muito abençoado. Das 8 às 11 da manhã, você não pode perder. E depois temos o almoço com toda a igreja. É um dia festivo. 1h da tarde temos o culto com os jovens. 5h da tarde, companheirismo com toda a igreja. E às 18 horas, culto de cura divina e libertação. Ali no Novo Gama, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Esperamos você lá, viu? Em Taguatinga Norte, nossa igreja está localizada ali na CNF1, setor F Norte, no subsolo do edifício Praia Mar, ali em Taguatinga Norte. Todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas, grande culto temos ali em Taguatinga Norte, em nossa igreja, CNF1, setor F Norte, subsolo do edifício Praia Mar, ali em Taguatinga Norte. É muito conhecido, muito fácil para você estar ali. Terça-feira às 19 horas, sábado às 18 horas. Esperamos você nestas reuniões, onde juntos estaremos sendo ricamente abençoados pela palavra de Deus. Olha, não desligue sua internet, porque teremos agora reprise de nossos cultos lá na nossa igreja, das 6 às 7 da manhã, reprise de nossas escolas dominicais, culto doméstico, se torna um culto doméstico para as famílias. Continue com esta página ligada, divulgue esta página para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, divulgue-a, dizendo os horários de nossas programações aqui por esta página, Tabernáculo da Fé Brasília. É bom saber que você está nos ajudando a divulgar nossas programações. Faça alguma coisa para Deus. Se você não tem o dom de pregar, transmite esses cultos. Você está fazendo um papel de evangelização também, divulgando estas programações.
Abraço, gente amiga. Amanhã estaremos com esta programação de volta neste horário, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo.